Uma delas diz assim: salário mínimo de R$ 1.573,89 a R$ 1.994,56 pode ser uma realidade para alguns brasileiros. Vamos entender juntos essa matéria e daqui a pouquinho eu vou compartilhar também com vocês uma outra matéria que diz onde um aposentado foi condenado a pagar um valor para o banco. Não é o banco que teve que pagar ao aposentado, hein, pessoal? É ao contrário, aposentado teve que pagar ao banco. Eu também quero entender junto com vocês essa matéria, tá? Vamos à primeira então, que fala destes valores de salário mínimo para alguns brasileiros. Olha só, o salário mínimo nacional é uma base para o pagamento dos salários dos profissionais CLT, mas em alguns estados é definido um piso regional, que em geral é acima do piso nacional. Veja quais são os profissionais que podem receber entre R$ 1.573 a R$ 1.994. Muitos brasileiros aguardam pelo aumento do salário mínimo, que neste ano passou a ser de R$ 1.412 em todo o país. Isso não significa que ele seja praticado em todos os estados. Vocês sabiam disso, pessoal? Que há diferenciação no valor do piso nacional para alguns estados? Olha só, afinal, ele é apenas uma base. Os estados podem definir seus próprios pisos regionais. Esses pisos de cada estado devem respeitar o piso nacional, ou seja, não podem ser valores menores que o valor definido nacionalmente. Ou seja, se hoje é 1.412, não pode ter um piso abaixo deste valor, tá? Em alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são praticados pisos regionais. Em São Paulo, por exemplo, uma proposta do governo estadual sugere um aumento de 22% em relação ao piso adotado em 2022, fazendo com que o piso no estado passe a ser de R$ 1.640. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a ALESP, para entrar em vigor, ou seja, ainda não está valendo esse valor de 1.640. Então, olha só, alguns profissionais podem ter diferenciação referente ao piso regional. O piso nacional é 1.412, mas dependendo do seu estado, pode ter, então, no caso, um novo valor de piso, ou seja, sendo um pouco maior do que o piso nacional, por isso essa diferenciação. Então, deu para a gente entender exatamente como funciona, né? Agora vamos lá, vamos entender juntos a outra matéria. Vamos entender por que um aposentado foi condenado a pagar um valor para o banco. Geralmente, nós estamos acostumados a quê? O aposentado entrar com algum tipo de ação contra o banco, ganhar a ação e receber um valor do banco. Neste caso foi ao contrário, neste caso o aposentado teve que pagar para o banco. Eu achei a matéria muito importante, valiosa, né? Porque às vezes a gente pensa que somente o aposentado ou o pensionista vai receber e pode ser ao contrário também, mas nós vamos entender juntos. Olha só. Um aposentado de Salvador, Bahia, foi condenado por litigância de má-fé ao acusar uma instituição financeira de fazer descontos em seu contra-cheque por empréstimo consignado não solicitado. É enquadrado nessa situação quem age com o objetivo de causar danos a um processo. Então, vamos entender junto aqui. O autor da ação, o réu ou um interveniente, terceira pessoa que interfere na causa judicial, podem ser considerados litigantes de má-fé. Segundo informações que constam dos autos, o aposentado afirmou que ao conferir seu extrato do benefício previdenciário em abril de 2019, percebeu uma redução no valor por conta de descontos referentes a um empréstimo. Abre aspas.
Ele alegou que não assinou nenhum contrato de consignação, mas ficou comprovado que ele não só celebrou o acordo, como sacou o dinheiro no caixa, diz a advogada Mariana Barros Mendonça. Especialista em direito do escritório Fragata e Antunes, Mariana explica que o aposentado não só foi condenado, como terá de pagar multa. Olha só que situação, hein, pessoal? Hoje, a multa por litigância de má-fé está mais comum, porque os juízes estão mais atentos às ações infundadas que sobrecarregam a máquina judiciária. Na decisão, o juiz Gustavo da Silva Machado, da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, destacou que não ficou demonstrado o fato constitutivo do direito da parte autora. Olha só a fala. Impõe-se a improcedência do pedido de ressarcimento dos danos morais, vez que todas as provas apresentadas pela requerida corroboram pela contratação do crédito pela autora, não restando, portanto, evidenciada a prática de ilícito perpetrado pela demandada e a ensejar sua condenação no pedido indenizatório. O aposentado, então, foi condenado ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, e o valor da causa era de R$ 25.400, então ficou em torno de R$ 1.300. Pela lei, o juiz pode decidir entre um percentual de 2% até 10%. Neste caso, ele colocou então um percentual de 5% para que o aposentado pague para a instituição financeira. Na contestação, a instituição financeira não apenas comprovou a regularidade do negócio jurídico mediante a apresentação do instrumento contratual assinado, como também evidenciou o recebimento do valor pelo contratante à vista da juntada do comprovante de cumprimento de ordem de pagamento. Então, olha só, este aposentado, ele recebeu por uma ordem de pagamento, então ele assinou e assinou o contrato também. Ou seja, o banco conseguiu comprovar que aquele aposentado, ele realmente contratou o empréstimo consignado. Por isso, pessoal, vale as minhas recomendações aqui para vocês. Sempre tem que ter a certeza de que determinado empréstimo você realmente não contratou. Por quê? Aqui está provado mais uma vez, se você realmente contratou o empréstimo, sacou o dinheiro do empréstimo, o banco vai conseguir comprovar isso e você vai ter que pagar um valor para o banco, uma ação indenizatória para o banco, tá certo? Agora, se você não contratou, você tem plena certeza de que não assinou nada, de que realmente foi um empréstimo feito sem a sua autorização, aí sim vale a pena entrar com ação e pedir o valor indenizado, tá certo?